Olá, meu nome é Vanessa Palmieri, sou natural e moro na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou atriz e produtora teatral, faço parte da Cênica, um coletivo com mais de 20 integrantes e 10 trabalhos em circulação, onde eu cuido do financeiro, principalmente da parte de prestação de contas. Além da Cênica, eu desenvolvo projetos com outros grupos da cidade e da região, também nessa parte de elaboração de projetos e como coordenadora financeira. Produção Pra Quê? É um projeto contemplado pelo PROAC, direto, número 39/2021, e tem como finalidade dar ferramentas para que mais artistas possam se manter de sua arte. Então, se você é um artista, faz parte de um coletivo teatral e tem vontade de desmistificar a produção teatral e possibilitar que mais artistas, que por inúmeras razões não conseguem se manter ativa e financeiramente de sua arte, vem comigo. Bom, o primeiro item que eu cito aqui é que um produtora cultural, ele possibilita que uma manifestação cultural aconteça. Ele possibilita que um artista seja artista. Ele é um elemento chave para fazer e acontecer uma manifestação cultural. Então, é imprescindível que ele entenda e respeite o teatro e todas as suas funções como uma profissão. E como qualquer outra profissão, demanda tempo, demanda estudo e dedicação. Segundo item, é super importante que um produtor ele seja proativo, porque a gente lida com mudança o tempo inteiro. São regulamentos novos sempre, a gente sempre está se atualizando, a gente sempre está aprendendo coisas novas, tanto no cenário cultural quanto na parte burocrática. Então, é importante entender o que o cenário cultural está pedindo, porque uma obra cultural, um produto cultural, ele não serve só para entreter. Ele também tem que questionar, ele tem que criticar e querer transformar os padrões sociais aos quais nós estamos submetidos. Então, estudar a obra, saber o que está oferecendo é muito importante e saber também que considerar isso como uma possibilidade de existência, permanência e circulação do trabalho. Na parte burocrática também não é diferente, a gente tem que se manter atualizado o tempo inteiro. Vamos pegar um exemplo do PROAC. Antigamente a gente mandava o projeto impresso pelo correio. Depois esse projeto passou a ser anexado como PDF. Hoje em dia a gente faz inscrição no sistema online de forma fragmentada. Então a qualidade de ser proativo, de querer aprender, é uma qualidade para se ter êxito e permanência na área. Terceiro item, entender quais as funções de um produtor. Um produtor ele pode atuar no planejamento, elaboração e execução de um projeto cultural, sendo responsável em fazer a ponte entre a equipe de criação artística do espetáculo e a gestão do projeto. Pode fazer a elaboração do projeto contendo todas as informações para captação de recursos. Fazer a captação de recursos com o objetivo de viabilizar o projeto, indo atrás de patrocínios, leis de incentivo, etc. Pode atuar no planejamento e organização de todas as necessidades estruturais e de profissionais que o projeto demandar. Gestão de um projeto, por exemplo, de uma montagem, que compreende contatar todos os profissionais envolvidos: artística, técnica, comunicação, pagamento de equipe, estrutura, prestação artística e prestação de contas. E também na produção local, que diz respeito ao trabalho de produção fora da cidade base. Um produtor local recebe os artistas de fora e define local de apresentação, contrata ou indica hospedagem, alimentação e faz a divulgação do espetáculo na cidade de apresentação. Quarto item, organização. É super importante a gente manter sempre atualizados os documentos e de fácil acesso, porque a gente lida com prazo o tempo inteiro. Por isso é valioso ter sempre guardado arquivos prontos e atualizados, tais como relação com as mini-bios, fotos do trabalho em alta e em baixa, links do trabalho na íntegra e teasers, relação com os documentos pessoais contendo endereço completo, RG, CPF, DRT e dados bancários de toda a equipe, projeto artístico do espetáculo, clipping, informações técnicas, mapas de som, palco e luz,
room list, no caso de hospedagens, informações sobre o cenário, quais as dimensões, no caso de viagem aérea, e em caso de empresas, as certidões atualizadas. Um arquivo com todos os dados da empresa, papel timbrado, enfim. E aí você pode guardar essa documentação no computador, no seu celular, em nuvem. E se você é de um grupo de produção igual a mim, é sempre importante todos terem acesso a essa documentação. Bom, supondo agora que você tem um bem cultural para vender, tem todos os seus materiais organizados, a gente vai para a parte de vendas, que ela pode ser direta, quando você já tem um contato, ou indireta, no caso de fomentos, editais, festivais, mostras, etc. Então aí a gente vai para a parte de regulamento, que é uma parte mais complicadinha. E aí, antes da gente falar sobre as nomenclaturas, é importante você saber o objeto do edital, se o seu produto cultural, ele se encaixa naquele objeto. Então, se é para espetáculos adultos e você tem um infantil, não cabe naquele edital. Então, se cabe, vamos lá para o regulamento, para as nomenclaturas. A apresentação deverá conter no texto as informações resumidas sobre a atividade proposta e de como essa se relaciona com o objeto do edital. É como se fosse um cartão de visitas do projeto. Sinopse. Se entende como resumo do espetáculo a ser realizado. Indicação de público-alvo e classificação indicativa. Público ao qual se quer atingir. Exemplo, adulto, infantil, infanto-juvenil, livre. E classificação indicativa é a faixa etária para a qual o evento é recomendado, sendo baseada na existência de violência, nudez, drogas no espetáculo. Gênero. Estilo do texto dramatúrgico a ser encenado. Exemplo, auto, drama, tragédia, musical, etc. Release. Texto contendo as principais informações sobre a obra e artista/grupo de forma formal para ser publicado em mídias. Junto ao release se deve anexar sinopse, ficha técnica, classificação indicativa e fotos em alta resolução. Concepções. Dramatúrgica, de figurino, de cenário, de iluminação e sonora. Um texto com informações sobre a criação ou de como serão criados esses elementos. Quais as referências e pesquisas utilizadas ou que servirão como base para a criação. Justificativa. É o texto no qual se elencam argumentos sobre a importância da atividade a ser realizada e os benefícios que trarão à sociedade. Quais as reflexões e contribuições sociais para as quais ela se compromete. Objetivos. O que se quer alcançar com o trabalho. Embora seja possível em forma de texto corrido, geralmente é descrito em tópicos iniciados em verbo no infinitivo. Exemplo, promover a descentralização de bens culturais. Ficha técnica. Arquivo com todos os participantes do projeto. Função seguida do nome de quem realizou o trabalho. Categorizando as funções por prioridades. Exemplo, a partir do texto é que se dá o trabalho. A partir do roteiro se dá a função do diretor. A partir do diretor, a função do assistente de direção e assim vai. Currículo ou mini-bio dos integrantes. Descrição de maneira resumida sobre as experiências profissionais de todos os envolvidos. Atente-se a que se destina o trabalho, trazendo apenas as informações pertinentes a esse. Currículo do grupo. Descrição de maneira resumida sobre a origem do grupo, tempo de atuação, linguagem, pesquisas, trajetória, trabalhos realizados, premiações, etc. Histórico do espetáculo. Descrição da atividade realizada, nome do autor e diretor, nome do evento e cidade e premiações, categorizadas por data. Orçamento detalhado. No caso de editais, geralmente se pede seguir um modelo específico encontrado junto aos anexos. Para a elaboração de um orçamento, há de se levar em consideração todos os valores reais que possibilitarão a execução do projeto. É imprescindível a remuneração de todos os profissionais envolvidos e citados no projeto, assim como os gastos com os materiais necessários. Nota-se que cada rubrica começa detalhando o item prestado. Após a descrição, vem a unidade referente à descrição, assim como a quantidade de unidade se refere à unidade. O valor total deverá ser a soma dos itens por linha e depois o total do projeto é a soma da coluna total. Cronograma de execução.
Em formato de planilha, apresenta como o projeto realizará suas etapas ao longo do prazo. Contrapartida. Se diz do que se dá em troca. Compensação. Anexos. Cada documento dos anexos exige informações diferentes. Por isso é importante estar atento ao solicitado. A indicação dos casos de anexos é converter o arquivo que vem em extensão PDF para Word para que ele não se desconfigure. Documentos solicitados para comprovação de projetos contemplados. Relatório físico. Descrição de como se desenvolveu o trabalho. Deve conter dados de identificação do projeto contemplado, datas, horários, alcance do público atingido e fotos das atividades realizadas. Clipagem, material gráfico usado na divulgação do projeto. Relatório financeiro. Arquivo detalhado com o nome de todos os fornecedores e seus respectivos CPF ou CNPJ, descrição dos trabalhos prestados, número da nota, comprovantes de pagamento e valores. Caso alguma rubrica que tiver seu valor excedido ao valor previsto para mais de 20% ou para menos de 20%, ou ainda uma rubrica onde seu valor previsto não tenha sido utilizado, recomenda-se pedir alteração antes do término do projeto, justificando as causas e comunicando o remanejamento dos valores. Então, dicas na elaboração do projeto. É que ele deve comunicar de forma entendível a sua finalidade, ser objetivo. Veja se não tem duplicidade de informações para não ficar maçante para quem esteja lendo. Então, para ele ser objetivo, é importante que quem esteja escrevendo entenda ele na sua totalidade, para o projeto ser crível, para não haver fragilidades nele de informações. No caso de projetos de venda, é importante se atentar à diagramação do projeto, uma vez que ela é importante para fazer o projeto ficar mais interessante e não prejudicar a leitura de quem está lendo, prejudicar as informações necessárias para quem você está oferecendo. E aí, de forma prática, na elaboração de um projeto, a gente pode partir das seguintes etapas: o que será desenvolvido, quem desenvolverá, para quem será direcionado o trabalho, quando e onde será realizado, a importância dele ser realizado e como, qual o valor que o projeto vai demandar. Bom, gente, esse foi o projeto Produção Pra Quê? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E se ficou alguma dúvida, me segue lá no Instagram, é @van.palmieri, e deixe sua pergunta no direct, que se tiver ao meu alcance eu vou adorar ajudar. Até mais!